Paz do Senhor a todos. Hoje eu falaria desde o início acerca da terceira tentativa de Jesus em me chamar para que eu cumprisse o propósito dele com a minha vida. Só que na semana passada, durante uma oração, o Espírito Santo tocou no meu coração, porque o meu primeiro chamado, na realidade, aconteceu quando eu ainda era criança. Eu tinha entre 6 e 7 anos de idade e tive um sonho em que Jesus e Satanás se confrontavam. Então eu entrava na frente de Jesus para protegê-lo, e ele, com doçura e cuidado, me transportava para o galho de uma árvore e me explicava que não era preciso que eu fizesse nada, porque ele já tinha vencido aquela batalha. Imediatamente, o lugar, o campo todo em que estávamos foi tomado por uma luz e nuvens de algodão. Essa foi a lembrança que me veio. Então Jesus me beijava a testa, sorria e eu acordava. Então, na realidade, a primeira e segunda tentativas de que eu falei nos vídeos anteriores são já terceira. A terceira tentativa, da primeira à terceira. E então, agora, com isso organizado, a quarta tentativa foi entre 2010 e 2015, quando eu trabalhei num escritório de advocacia, que a minha chefe direta, Elaine, evangélica, cristã evangélica, frequentava o que se chamava na época de uma reunião. Era a liturgia, teologicamente falando, era como a de um culto, mas naquele momento não se designava o pastor, como culto, nenhuma dessas nomenclaturas eram utilizadas. O ponto aqui é que eu aprendi muito a respeito da palavra, a respeito de algumas coisas em relação ao reino de Deus, mas ainda naquela época eu não havia realmente me rendido, me entregue a Jesus. Por quê? Essas reuniões aconteciam numa casa no Morumbi, próximo aonde antes era o Palácio do Governo Estadual, e elas aconteciam às segundas-feiras às 8 da noite, das 8 até às 10. E eu ia todas as segundas-feiras, só que às terças-feiras, naquela época, naquele período, eu ia para um bar de paquera todas as terças-feiras, que ficava lá naquela região também, na Zona Sul, que é o Charles Edward. E eu falava vou designá-lo como pastor, porque para facilitar o entendimento. E eu falava para ele, Carlinhos, sabe que eu tô aqui hoje, mas amanhã eu vou para balada, né? Eu vou dançar, vou beijar na boca, vou beber. E eu fazia isso. Óbvio que ele não aprovava, mas ele também não julgava. E eu realmente confesso que eu fazia isso sem qualquer culpa. No próximo vídeo eu vou falar, e aí vai ficar mais fácil de entender o porquê desse histórico. Fato é, em que pese eu já ter sido tocada algumas vezes antes por Jesus, ser tocada, para mim, na minha perspectiva, ser tocada é uma situação. Viver uma experiência com Deus é uma outra situação. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo.